Muito bom, sejam bem-vindos ao meu curso podcast. É um prazer ter vocês aqui. Hoje um convidado especial. Trago para conversar conosco do direito constitucional, sobre introdução ao estudo do direito, o professor André Luiz Freire. O professor André Luiz Freire é mestre e doutor pela PUC de São Paulo, professor na PUC de São Paulo e também doutor pela Universidade de Virgínia e pós-doutor pela Universidade de Coimbra. E aí recebeu aqui o nosso convite e aceitou. Obrigado, professor. Prazer é meu. É uma honra tê-lo aqui. Doutor, aliás, vou até mostrar aqui, doutor André está publicando um livro, publicou aqui pela Thomson Reuters, Introdução ao Estudo do Direito. Então, quem gosta aí dessa parte de Introdução ao Estudo do Direito, sobretudo quem estuda, está começando a graduação, vai passar por isso daqui. E a gente acaba visitando esses temas também quando a gente vai para a advocacia, porque de alguma forma a gente volta para essa base, né, professor? Sem dúvida. O objetivo do livro foi passar para quem for ler, não só os estudantes de graduação, mas quem não tem um... Às vezes vai ali na faculdade, esquece de introdução, vai indo, estuda lá na frente, só que esse preço cobra, né? Que a pessoa não tem aqueles conceitos básicos, direito subjetivo, relação jurídica. Então eu procurei explicar de uma maneira simples para dar uma base conceitual para o raciocínio jurídico. Essa é a ideia. Fantástico. Super indicado aqui. Introdução ao Estudo do Direito, do professor André Luiz. Professor André, queria falar contigo sobre um tema muito interessante, que a gente tem visto aí acontecer na advocacia. Pouca gente sabe a dinâmica de como funciona isso, mas é de uma importância muito grande para nós, né, para a sociedade de uma maneira geral, para nós advogados, o Poder Judiciário, que é o culto constitucional, que é uma previsão na Constituição Federal de que a advocacia e o Ministério Público vão ocupar cargos, né, dentro do Poder Judiciário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o conceito do quinto constitucional para quem está nos assistindo aqui. Claro. Bom, acho que o quinto constitucional é um instituto extremamente relevante na nossa estrutura constitucional, porque ele permite uma maior oxigenação do judiciário. Quando se olham as pesquisas em psicologia social, por exemplo, se verifica que quando as instituições elas não têm diversidade, elas não têm grupos diferentes, elas tendem a se fechar e tendem a não ter vozes dissonantes e decisões erradas são tomadas por isso. Acho que o quinto constitucional ele ajuda muito nesse processo, porque é evidente que a visão de quem foi a vida inteira do Ministério Público e a visão de quem foi a vida inteira da advocacia é diferente de quem foi a vida inteira no judiciário. E eu acho que o quinto constitucional ajuda a dar essa oxigenada, a entender melhor as dificuldades de cada profissão ao lidar com o Poder Judiciário. Acho que é algo muito salutar. Eu sou muito entusiasta do quinto constitucional. Legal. E considerando o seu doutorado na Universidade da Virgínia, eu queria perguntar se a gente tem esse Instituto do Quinto em outros países, ou uma coisa reservada aqui. Por exemplo, lá nos Estados Unidos a situação é diferente, né? Os juízes são nomeados pelo executivo, eles não necessariamente têm um quinto constitucional, mas é muito comum vir membros de fora do próprio judiciário de carreira, propriamente de carreira, né? Depende muito de estado também, alguns estados eles são eleitos, em outros não, enfim, então tem uma diferença, mas é usual existir uma oxigenação nos mais diversos tribunais de membros de outras carreiras. Perfeito. Na OAB, o tribunal solicita para a OAB, né? Se for um tribunal estadual, o Conselho Seccional manda a lista sêxtupla. Se for um tribunal federal ou interestadual, o Conselho Federal quem manda essa lista sêxtupla. Nós ainda temos nas seccionais processos de escolhas divergentes, diferentes, por assim dizer, né? Então tem seccional que permite que a advocacia escolha diretamente, tá? Uma votação para escolher a lista sêxtupla. Tem seccional que tem duas etapas, uma etapa onde a advocacia escolhe primeiro e depois o conselho valida, né? Ou o contrário, o conselho escolhe primeiro e depois a advocacia valida. E tem seccional que só o conselho escolhe, tá? Considerando que o conselheiro foi eleito, o conselho só escolhe. Acho que deve ser uma tendência a unificação desse processo. Como é que você vê? Você acha que a advocacia tem que participar desse processo da escolha da lista sêxtupla também? Olha, a advocacia ela vai participar por meio do seu conselho da seccional. Acho que eles são eleitos para isso. Enfim, daqui a pouco... Porque qual que é o problema? Esse é um problema, por exemplo, nos países em que tem eleição. Se você deixa todo mundo votar, vira uma discussão muito política quando deveria ser mais técnica. Mais jurídica. Né? Mais jurídica. Quando você deveria ter um pouco mais de calma para avaliar. No meio de uma eleição, as coisas nunca são calmas, né? As escolhas nem sempre são as melhores, né? Pode ser mais democrática por um lado,
mas por outro, eu acho que ela traz um problema principal, que é escolher talvez a melhor pessoa para ocupar aquele cargo. Mandar as melhores pessoas para o tribunal, restringir para a tríplice, para aí sim o chefe do executivo escolher a pessoa mais adequada. Essa é Então, uma escolha que não deve ser tão política, então, né? É uma exato. escolha mais técnica. Tem que ser técnica, enfim, é óbvio que a política permeia todo o nosso mundo, mas no caso de tribunais em que você exige um conhecimento técnico, você tem que avaliar com mais calma a experiência da pessoa. Quando você coloca coloca numa eleição, não às vezes não importa tanto para os eleitores a parte técnica, importa os compromissos políticos que são assumidos. E isso é ruim. Só fala muito interessante. Uma vez eu estava viajando numa seccional X, e num período que estava tendo campanha para o quinto constitucional, né? Porque, de fato, é um momento de campanha, seja se a votação é direta ou não, é um momento de campanha, né? Os candidatos fazem campanha ali. Naquela seccional, a votação era direta, né? E eu fui no evento OAB, e o candidato, acho que ele talvez não me conhecia, não sabia que eu não era de lá, ele me entregou um panfletinho. Então, aquela ideia do panfleto, eu falei, mas nossa, panfletando para o quinto constitucional, curioso, né? E no panfleto dele, eu peguei o panfleto, li o panfleto, e uma das propostas dele, como se fosse uma proposta de campanha mesmo, era o seguinte, trocar os carros do Tribunal de Justiça por carros elétricos. Então, imagine, o candidato estava se candidatando a ser desembargador do tribunal daquele estado, e ele estava propondo que, como desembargador, ele iria trocar a frota de veículos do Tribunal de Justiça do Estado por veículos elétricos, né? E aí a pergunta foi, doutor, o senhor está se candidatando a ser presidente do tribunal? Então, ele deveria estar prometendo que ele ia analisar os casos com a maior isenção possível, que ele ia receber os advogados, que ele ia procurar analisar todos os casos, que ele ia deixar o gabinete dele o mais limpo possível em termos de processo, né? Enfim, esse é um problema. Acho que a campanha, por exemplo, de um quinto constitucional, ele é normal, faz parte. Você tem pessoas disputando um número limitado de vagas. Mas a partir do momento em que você começa a ter santinho, você começa a colocar um outro fator que é o poder econômico. Exato. E o poder econômico influencia, não necessariamente da melhor forma possível. Então acho que talvez o conselho ele tenha uma maior calma, uma maior calma mesmo para poder avaliar o histórico do candidato, para ver se faz parte, se tem sentido colocar ele na lista sextupla ou não, né? E nessa linha, considerando então que as pessoas que têm experiência na advocacia são as melhores habilitadas para ir para essa posição, há requisitos a serem cumpridos, né? E um dos requisitos é um tempo mínimo de inscrição como advogado. Na verdade, não é só um tempo mínimo de inscrição como advogado, é um tempo mínimo de atuação do advogado, inclusive de atuação junto àquele tribunal, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse requisito, quer dizer, quem está habilitado a concorrer a um processo do quinto constitucional? Tá. Bom, a Constituição ela prevê o prazo mínimo de 10 anos de efetiva atividade, notório saber jurídico, reputação ilibada, evidentemente. Aliás, só um passo atrás, é importante destacar que mesmo nas carreiras de judiciário, Ministério Público, se exige um tempo mínimo de advocacia prévia. 3 anos a Constituição exige. Eu acho até pouco. Por que eu acho pouco? Porque no final das contas, a pessoa vai entrando numa corporação e ela se acostuma talvez com culturas antigas, ela se adapta a culturas antigas. E ela esquece que até outro dia ela estava do outro lado do balcão, né? Que o advogado que está lá, o judiciário também é o local de trabalho dele, ele também vai lá para poder postular a defesa dos interesses do cliente dele, na atividade dele. E por vezes o juiz ele está ali, está naquele monte de processo, ele vai se esquecendo disso, se afasta da advocacia, se afasta do jurisdicionado. Então, quando você tem para uma situação de quinto constitucional prazo de 10 anos de efetivo exercício, isso me parece o normal, o natural. Seria estranho se fosse diferente, se você fizesse 2 anos, 3 anos, enfim. Não faz muito sentido, na minha cabeça, você não colocar prazo e não colocar um prazo razoável para assumir um quinto constitucional. 10 anos me parece um prazo bastante razoável. A pessoa tem que ter advogado, ela tem que ter vivido aquelas situações, ela tem que ter
tido porta na porta da cara dela, dizendo, não, o juiz não vai te atender, o assessor não vai te atender. Ele tem que entender como funciona a mecânica, como se dirige ao magistrado. Ele tem que sofrer as agruras da advocacia. Porque se ele não sofre as agruras da advocacia, ele não conhece os problemas, e quando ele está do outro lado, ele não sabe como enfrentar. E acaba que a qualidade da prestação jurisdicional piora. No final das contas, é isso que a gente está falando, né? Em termos de qualidade da prestação jurisdicional. Perfeito. Na verdade, o requisito, então, é para que ele tenha maturidade para entrar naquela posição e consiga entender as dores da advocacia, né? Para que, como magistrado, possa permitir que a advocacia, pelo menos nas ações em que ele atuar como desembargador, não sinta aquelas dores, né? Não tenha as prerrogativas descumpridas, aí por diante. Exato. Acho que a palavra que você usou, Marco, é perfeita, é maturidade. Tem a questão técnica, porque também durante os 10 anos, o profissional, ele vai adquirindo cada vez mais conhecimento, ele vai vivenciando aquilo no dia a dia, ele vai entendendo estratégias para poder levar o caso para o judiciário, mas também ele ganha muita maturidade, né? No final das contas, é com sofrimento que a gente vai amadurecendo, né? E ele precisa sofrer o necessário na relação com o Poder Judiciário. É claro, a pessoa pode ter exercido outras atividades ao longo do tempo e ela vai conhecer as agruras daquela outra atividade. Perfeito. Mas não da advocacia. A ideia do quinto constitucional ser direcionado para a advocacia é justamente para que alguém tenha experiência necessária para poder chegar lá, tendo vivido a advocacia de forma intensa e poder prestar um bom serviço, uma boa prestação jurisdicional, né? Nesse ponto, o artigo da Constituição prevê os 10 anos. Existia uma discussão se é ininterrupto, se não é ininterrupto. O provimento da OAB, que é o 102 de 2004, se não me engano, de 2004, ele sempre colocou que eram 10 anos do requerimento. Então, eu sempre li o provimento da OAB como sendo 10 anos ininterruptos, ou seja, eu vou fazer o requerimento, eu tenho que mostrar que eu tenho 10 anos. Dos últimos 10 anos. Dos últimos 10 anos. Não picados, porque quando você tem o picado, quando você vai executar uma outra atividade, seja ela qual for, você perde aquele período. Você se afasta. É que nem um jogador de futebol, né? O jogador de futebol, ele tem que ficar jogando. Quando ele deixa de jogar 3, 4 partidas, ele perde ritmo de jogo. Perfeito. Ele deixa de estar naquela condição ideal para assumir aquela posição e eventualmente fazer o gol da vitória. É a mesma coisa aqui, né? Você precisa estar no ritmo do jogo o tempo inteiro, né? Com os 10 anos ininterruptos. E me parece que o provimento do OAB, ele sempre foi muito claro e a experiência também tem mostrado que os editais, na grande maioria dos casos, saem assim, né? Da data do edital, você tem que demonstrar os seus últimos 10 anos de exercício da advocacia. E 10 anos ininterruptos, né? Ininterruptos. Esse é um ponto realmente muito, muito importante. Vejam, primeiro, o Conselho Federal ele tem competência para disciplinar essa matéria, né? Porque da leitura da Constituição pode ter uma abertura de alguém discutir, é ininterrupto, não é ininterrupto, como que é? E aí como é que funciona, né? O sistema brasileiro, como qualquer sistema jurídico, ele funciona por um processo em que eu tenho palavras gerais na lei que são eventualmente vagas, na Constituição, em normas gerais, e compete aos órgãos que estão embaixo a delimitar o sentido para evitar vagueza, para resolver, para dar segurança jurídica. Perfeito. E transparência. No caso, temos o Estatuto da Advocacia, que não chegou a enfrentar esse tema dos 10 anos, conferiu competência para os conselhos, e Conselho Seccional, para o Conselho Federal, e o provimento da OAB, dentro da competência dele, foi lá e trouxe uma indicação clara, 10 anos do requerimento. Tal como também o Conselho Federal já fez em relação, uma coisa que não estava escrito expressamente na Constituição, mas está dentro da competência, olha, o provimento prevê, além dos 10 anos, desses 10 anos, 5 tem que ser na localidade onde você pretende se inscrever. Perfeito. Que também tem sentido, não é uma regra arbitrária. Conhecer, inclusive, aquele tribunal. Exato. Quer dizer, imagine você do Sul, de um estado do Sul, ser candidata a eventualmente um tribunal do estado do norte do país e não tem nenhuma afinidade, né? Aí você mata toda aquela justificativa que está por detrás de você ter 10 anos, que é você conhecer os problemas. Perfeito. E poder ajudar quando você estiver do outro lado.
né? Se eu estou no Rio Grande do Sul e resolvo concorrer no Pará, o que que eu conheço do Pará? O que que eu conheço da realidade de lá, dos Exato. problemas do tribunal, o que tem afetado? O Brasil é muito diferente, né? A nossa vantagem e a nossa desvantagem, ele é muito diferente, eu preciso ter aquela localidade. Tanto é assim que o próprio Supremo já declarou constitucional essa regra. Bom, ou seja, o Conselho Federal ele tem competência para, tendo uma justificativa razoável e dentro da literalidade do dispositivo, para estabelecer como devem ser interpretados esses 10 anos, né? Perfeito. E o provimento prevê que são 10 anos ininterruptos. Sabe que tinha discussão sobre isso, né? O texto original do provimento não tratava exatamente com essa precisão, e aí nós tínhamos alguns precedentes dizendo, olha, eventualmente se o candidato exerceu ali no meio uma atividade incompatível, sei lá, porque ele foi diretor do PROCON, porque ele foi policial durante um tempo, e são atividades incompatíveis pelo artigo 28, porque ele foi secretário de Estado, porque exerceu uma atividade de auditor fiscal, alguma coisa que possa ter interrompido aquele período, tinha decisão que falava o seguinte, vale a contagem total do prazo. E agora houve uma alteração recente no provimento, votada pelo Conselho Federal, que é para deixar isso muito claro, é quase desenhado ali, né? Esse período é ininterrupto, ou seja, se teve qualquer tipo de interrupção ali, passa a contar do primeiro dia do exercício da advocacia, né? Eu vi essa discussão, assim, vai haver uma alteração da redação do texto, mas uma coisa é o texto, outra coisa é a norma, né? A norma é a interpretação que a gente faz daquele texto. Na minha opinião, não vai haver uma alteração efetiva de norma. Perfeito. Que vai haver uma alteração de texto para deixar mais claro algo que, na minha opinião, já era a norma derivada daquele do provimento. Né? Quando eu interpretava o artigo, se não me engano, o artigo 5º do provimento 102, eu já extraía dela o fato de que eu tinha que ter 10 anos ininterruptos. Porque a gente volta para aquela questão do ritmo de jogo. Né? Vai exercer a função de secretário de Estado, sei lá, de educação, enfim, de defesa, de segurança, enfim, exige do profissional outras habilidades, outras competências. Uma competência política, uma competência de gestão administrativa, ela não é uma competência, e aqui competência não no sentido técnico-jurídico, né, no sentido de habilidade mesmo, né, não existe uma habilidade, uma competência do profissional para lidar no judiciário, para ir lá fazer sustentação oral, para saber se os desembargadores estão prestando atenção na sustentação oral, para saber se a prerrogativa do advogado foi ou não observada naquele tribunal. Ele não está nesse dia a dia, ele perde esse ritmo de jogo. Em muitos casos, alguns têm que reaprender. Imagina quem advogou, André, antes da pandemia e ficou eventualmente, durante esse período da pandemia, exercendo outra atividade e volta a advogar agora, é outra advocacia. Ele não consegue nem mexer no sistema. Consegue mexer no sistema. A questão da sustentação oral, por exemplo, a gente tem passado por grandes transformações, né? Uma discussão muito séria, o Conselho Federal se posicionado, o CNJ aí falando, olha, a sustentação oral pode ser por gravação de vídeo, e o Conselho Federal fortemente discutiu esse assunto, a ponto de a gente conseguir deixar muito claro que é relevante a sustentação oral ser feita pelo advogado ali, na tribuna, e não por sustentação gravada. Então, quem está afastado disso não consegue nem entender discussões como essas que estão muito recentes, né? Não consegue entender a importância disso, não consegue ver porque é o ritmo de jogo. Perfeito. A pessoa está fora do ritmo de jogo, ela precisa de mais 10 anos para ela poder voltar a ter aquele ritmo de jogo para aí poder ascender a um cargo desse. Esses cargos, eles são extremamente relevantes, né, para a nossa sociedade. É um cargo de desembargador, desembargador, ministro do STJ, desembargador federal, desembargador do Estado. É de uma importância para a vida do cidadão imensa, né? Ali está decidida a vida de uma pessoa, de uma empresa, que pode falir, pode não falir, um reequilíbrio econômico-financeiro num contrato administrativo, não é para qualquer um. Não é pelo fato de que alguém foi muito bom na política que necessariamente ela vai ser muito, muito boa num tribunal. É outra competência, é outra habilidade. Então parece que a regra dos 10 anos ininterruptos, ela é altamente justificada. Porque, do contrário, a gente vai ter um tribunal puramente político, porque é tudo que a gente não quer. Né? Tudo que a gente não quer é que o tribunal seja povoado por agentes que estão acostumados a fazer política. É como ele age naturalmente. A boca do cachimbo está torta, né? Ele não consegue fazer de outro modo. Ele não consegue pensar
em termos puramente jurídicos, que é um pouco o foco do livro, de você ter uma estrutura das fontes até tomada de decisão jurídica bem estruturada, utilizando os critérios adequados para a interpretação dos textos, demora para voltar a ter esse raciocínio, porque durante um outro cargo policial, diretor do Detran, seja o que for, ele perdeu aquilo, ele ganhou outras habilidades, mas que são úteis para outros fins, não no nosso judiciário, né? Isso foi muito discutido na votação desse provimento, né? Sobretudo uma fala do presidente Petro Simonetti de que o quinto constitucional precisa de fato ouvir, né, receber quem exerce a advocacia na prática, né? Porque aquela pessoa que não exerce a advocacia, e isso a gente considera esse exercício da advocacia, inclusive o próprio estatuto fala sobre isso, a comprovação disso nem é uma comprovação tão difícil assim, Não é. 5 causas por ano, né, que a gente até tem uma flexibilização ali de consultoria. Então, pode ser consultiva, inclusive, a advocacia, enfim. Então não é uma questão difícil de ser comprovada. Agora, se além disso, a gente ainda flexibiliza para permitir que os intervalos sejam contados ou que o período anterior ao intervalo seja contado, aí a gente está afastando a advocacia dessa dinâmica. Você afasta a advocacia, portanto, se afasta da finalidade do texto constitucional ao colocar a advocacia para ter o quinto, em primeiro lugar, e que se começa a colocar os cargos de desembargador dentro de um jogo político que nem sempre é transparente. Eu assumo o cargo aqui, mas eu preciso que depois você me coloque no quinto constitucional, porque aí eu vou ser sua voz dentro do tribunal. Não é para isso que existe o cargo, né? O cargo não é para ele virar uma moeda de troca com o chefe do Poder Executivo de ocasião, ou seja lá quem for. O objetivo é que ele consiga receber os casos, analisar aqueles casos e julgar com base no direito. Como todo ser humano vai errar aqui e acolá, mas a mentalidade tem que ser essa, não pode ser uma mentalidade política. O juiz político é a pior coisa que tem. Não atende a ninguém. Ele não atende a ninguém. Na verdade, ele atende a ele mesmo. Aos seus próprios interesses. Aos seus próprios interesses. Ou de uma classe que nem sempre é transparente. Acho que a OAB, acho que o Conselho Federal foi muito bem ao deixar clara essa regra, até para uniformizar, para deixar mais uniformizado ao longo de todas as seccionais, para não ter mais dúvidas se é 10 anos ininterruptos ou não. Perfeito. Que, na minha opinião, sempre foi claro. Volto a dizer, lendo o provimento, eu nunca tive dúvidas. Agora, uma dúvida. As seccionais que passam a abrir edital a partir de agora, a partir da publicação do provimento, que, aliás, foi até simulado, né? De tão relevante a questão, foi votado que vai virar uma súmula do Conselho Federal, do Conselho Pleno, para deixar essa questão, enfim, pacificada. Né? A partir da publicação dessa súmula, a partir da publicação do provimento, já pode ser aplicado imediatamente? Certamente, certamente, porque, na verdade, a súmula está uniformizando o entendimento que já deriva do provimento. Não houve alteração? Não houve alteração. A rigor, o texto pode mudar um pouco, mas a norma que se extrai do texto não foi alterada, ela continua a mesma, 10 anos ininterruptos. Então não há que se falar em adaptação, porque já deveria ser assim, os editais que eventualmente fossem diversos, que estavam contra o provimento. Perfeito. E não o oposto. E o simples fato de ser súmula mostra que era um entendimento que já tínhamos em muitos casos, uma outra divergência aqui e acolá, mas era o entendimento predominante. Agora a gente está sumulando para não ter dúvida mais, para dar mais segurança jurídica. Então, não acho que precise ter período de adaptação nem nada disso, porque já era o que derivava do provimento. Essa diferença entre a alteração do texto e a alteração da norma, introdução ao estudo de... Exatamente, lá vai estar a explicação do porquê eu estudar. A introdução ao estudo de direito. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você sabe que muitas vezes o candidato participa do processo, entra na sextupla, vai para a tríplice, escolhido, né, pelo tribunal na tríplice, vai para o chefe do executivo, é nomeado. E aí toma posse, e aí se afasta dos princípios da advocacia. A gente tem alguns casos assim, se torna desembargador, ou se torna ministro, acaba falando, não recebo mais advogado para despachar, o artigo 7º não é relevante, isso é direito do advogado, não tem nada a ver comigo. Aquela história do inciso 8º de receber o advogado, não recebo, contrariando até a própria lei orgânica da magistratura. E a gente brinca que ele esquece, se foi advogado um dia, ele esqueceu. Né?
Isso também é um problema sério, né? Porque a ideia de que ele entre não para atender à advocacia, mas para fazer com que a advocacia seja respeitada no tribunal é uma ideia principiológica. Ele precisa cumprir isso, né? Tem um compromisso ali com os princípios da advocacia, né? Porque no final das contas, quando ele recebe o advogado, não é o advogado que ele está recebendo, ele está recebendo o jurisdicionado. Perfeito. O advogado é a voz daquele jurisdicionado, né? Vem da própria etimologia da palavra, vem a voz daquele que ele está representando. Esse esquecimento, ele é engraçado, né? Talvez seja um pouco tempo de advocacia. Porque quando a pessoa fica muito tempo na advocacia e ali batalhando, como, por exemplo, eu fico, é difícil você esquecer. Porque você ficou mais de 10 anos naquela luta diária ali. Para esquecer, você tem que ser muito cooptável, né? Então, significa que, eventualmente, a escolha foi errada, né? Escolhemos uma pessoa que não deveria estar lá. Mas eu acho que a grande questão é isso que você falou, Marco, é principiológico, né? Receber o advogado é receber o jurisdicionado. Não é favor para a advocacia, não é favor para o jurisdicionado, é direito do jurisdicionado. O juiz que esquece, infelizmente, ele escolheu a profissão errada, né? Ele acaba se acomodando ali, eventualmente, num privilégio de momento, enfim, esquece que o jurisdicionado é que importa, né? Muito bom. Bom, bate-papo bom aqui sobre quinto constitucional. E a gente vai depois ter outros bate-papos aqui. Vamos trazer o professor André para falar um pouco mais sobre outras coisas que envolvem direito constitucional, introdução ao estudo de direito. E você que está acompanhando aí o nosso podcast no meu curso, fica atento que a gente vai trazer novas temáticas aqui. Professor André, obrigado por participar dessa nossa pílula do podcast. E eu te espero no próximo. Muito obrigado, queria agradecer ao público. Tchau. Muito bom. Olha, você que está nos acompanhando, livro do professor André, Introdução ao Estudo de Direito, Thomson Reuters, a editora. Que edição que é essa daqui? Deixa eu ver. Essa é a primeira. Ele acabou de sair do forno. Legal, fantástico. Eu recebi os primeiros exemplares há 2 semanas. Então tá aqui, ó, para você estudar Introdução ao Estudo de Direito. Muito obrigado, até a próxima.